Olá, chamo-me Maria João de Almeida, sou a consultora de vinhos do Lidl e tenho aqui ao meu lado o Pedro Ramos, que se vai apresentar e que, e vamos falar sobre a Semana Bio, não é? Hoje é um tema muito em voga. Exatamente. Sejam muito bem-vindos aqui a mais um episódio da Conversa de Barrica Cheia. Eu sou Pedro Ramos, sommelier e também educador de vinhos. Então vamos lá, vinhos bio da Semana Bio. O que referimos quando falamos de vinhos bios, naturais, orgânicos, biodinâmicos? Exatamente. Vamos destrinchar isso aí para vocês. Pedro, há muitas pessoas que se confundem porque realmente são muitas as tendências do mercado hoje em dia e falamos muito de vinhos naturais, os vinhos bio, os vegan, é tudo a mesma coisa, não é, pois não? Exato. Pode ser a mesma coisa, mas temos certificações diferentes, né? Então, vamos lá, vamos começar aqui o que seriam os vinhos orgânicos, diferentes dos biológicos. Olha, disseste muito bem, até porque quando nós falamos de vinhos orgânicos, as pessoas, mas orgânico e biológico é a mesma coisa? Exato. É a mesma coisa, a questão dos órgãos reguladores que eles vão, tipo assim, ter uma listagem de coisas que você tem que cumprir esses parâmetros. São regras. Então, você tem os diferentes selos, mas no fundo, acabam por ser quase como, por exemplo, na Fórmula 1. Temos uma escuderia, a Ferrari, e temos a Mercedes. Isso aí, esses escudos, essas certificações seriam praticamente isso. Jogam o mesmo campeonato. Não, né? E há coisas que são idênticas, há situações, há regras que são iguais. Por exemplo, nos vinhos naturais e nos vinhos biológicos, na vinha, não podem ser utilizados herbicidas nem pesticidas. Exato. Isso é algo comum neste tipo de vinhos. Mas depois difere. Enquanto que os vinhos naturais não podem ter intervenção, por exemplo, de leveduras na adega, nos vinhos biológicos já podemos introduzir leveduras, que é algo que também faz falta ao vinho, mas que nos vinhos naturais não é possível, é uma fermentação espontânea, portanto não se utilizam leveduras nem outros produtos para ajudar à fermentação, enquanto que nos vinhos biológicos podem-se utilizar sem problemas nenhuns leveduras. Exato, você tem as chamadas as leveduras indígenas, ou seja, Exato. daquele local, mas entretanto, pode-se ter a opção de comprar N tipos de leveduras de acordo com quase como uma receita, mas obviamente são leveduras naturais que você pode adicionar ali para arrancar, dar o arranque, um kickstart na fermentação e etc. Também nos vinhos naturais não é permitida a adição de sulfitos, o enxofre, né? Há uma percentagem mínima, não é? Sim. Há uma percentagem mínima que não interfere, porque os sulfitos é algo que já existe no próprio vinho, não é? E depois há os sulfitos adicionados. Uhum. E existe um controle legal nessas regras de que não é necessário utilizar mais do que aquela quantidade nos vinhos biológicos e nos vinhos naturais. Naturais, orgânicos. Exatamente. Nós ainda temos os vinhos vegan. Ainda temos os vinhos biodinâmicos. Já no biodinamismo é quase como uma religião. Isso aí foi introduzida pelo Rudolf Steiner. É uma coisa que você tem que colocar uma métrica, você vai se guiar ali pelos astros, você vai as fases da lua, as marés. É algo bastante interessante quando você entra. Inclusive, existe um calendário onde ele vai te indicar: hoje é dia de folha, hoje é dia de flor, hoje é dia de fruta, hoje é dia de raiz. E isso também interfere quando você vai degustar. Existem pessoas assim que acreditam que, olha, esse dia, hoje não é um bom dia para provar o vinho, né? Tem que ser dias tais. Então, fora o tratamento que você dá às plantas, à vinha, a própria adega. Isso que eu te ia dizer, ou seja, a biodiversidade, esta questão meio holística, é também de ver como é que funciona a natureza. Nós precisamos das abelhas para a polinização, tudo o que o rodeia a vinha, o local onde está a vinha, como é que funciona com as outras plantas ao redor. Portanto, tudo isso, e como até adubas o solo, não é? Tem até as compostagens, você pega o chifre
de uma vaca, tem a compostagem, você tem N ervas, folhas, camomila, etc. Aliás, o biodinâmico, tal como acontece com os vinhos naturais e os vinhos biológicos, utiliza todas estas regras de que não é possível utilizar os ditos herbicidas mais nocivos. Zero química, Pronto, zero, exatamente. tem que ser tudo realmente natural, inclusive. É nessas compostagens aí, seja de ervas, etc., que vai dar essa proteção a toda aquela a biosfera que tem ali envolvida. Por isso é que muitas pessoas confundem, porque há coisas que são muito iguais nos 3 tipos de vinho, mas depois há diferenças, pequenas diferenças que fazem esta distinção. E para ser biodinâmico tem que ter o selo Deméter, né? Deméter, na mitologia grega e romana, é o deus ou a deusa da terra, onde tudo cresce, né? Então daí vem Deméter. Aliás, esta questão do respeito pela natureza é uma tendência a nível mundial. E isto tem a ver também com os excessos que alguns produtores a nível mundial cometeram em relação ao vinho. Alguns vinhos, por exemplo, com defeitos em que eles quiseram utilizar alguns produtos enológicos para esconder a genuinidade do vinho, alguma madeira mais velha que não ficou tão bem inserida no vinho, utilizando chips ou qualquer coisa assim, enfim. É muito este regresso às origens, ao biológico, ao que é natural, ao que é genuíno, é uma tendência mundial, mas, quer dizer, quem fez bem, fez sempre bem. Nós também temos vinhos sustentáveis, vinhos feitos de forma convencional, que são ótimos, não é? Olha, na questão da sustentabilidade também, me lembro que anos atrás, quando eu fiz vindima em 2016, eu li um artigo que na Nova Zelândia eles foram um dos primeiros países a controlar o consumo da água. Sim, isso é fundamental. Na viticultura, que até então gastava-se 7 litros de água para 1 litro de vinho. Exato. Né? E existem muitos locais que gastam mais do que isso, ou seja, 7 já era uma economia. Então, aí, sustentabilidade, utilizar a água da chuva, reciclar, né? E não gastar, deitar fora. Não, né? E não é só isso. Repara, por exemplo, uma adega que utilize energia de painéis fotovoltaicos, por exemplo, que as garrafas tenham rótulos de papel reciclado, que as rolhas sejam utilizadas através, e vamos falar disso também, das certificações de florestas sustentáveis. Portanto, tudo isto. E o emprego local também é super importante. A comunidade ao redor dar emprego a essas pessoas, para que estas pessoas não venham tão longe, ou até comprar garrafas ou material para a adega e para a vinha, mais perto da adega, ou seja, para que não aumente a pegada de carbono. Exato, dos navios e etc. Inclusive, do pessoal que trabalha na vinha, existem várias empresas que fazem creches, né? Porque às vezes a pessoa não vai porque tem o filho em casa e tal, não sei o quê. Não, então deixa na creche enquanto o pai e a mãe trabalham e tal, não sei o quê. Então isso é bastante interessante, essa inclusão do social ser sustentável. Sem dúvida. Portanto, isso são tudo questões e isso é bom estarmos a falar aqui e desmistificar um pouco a coisa. Porque, obviamente, tanto os vinhos naturais como os biológicos, como os biodinâmicos, até os veganos, que ainda vamos falar deles, têm o seu lugar. Mas os vinhos sustentáveis, convencionais, quando têm estas regras de sustentabilidade, são também ótimos. Obviamente, nós temos que pensar que, por exemplo, um pequeno produtor que invista numa vinha natural vai correr imensos riscos, muitos mais riscos do que um produtor que tenha uma vinha convencional, não é? Mas essa vinha convencional, se for sustentável, se obedecer estas regras, é tão boa como o vinho natural ou o vinho biodinâmico ou o vinho Eu já visitei um produtor biológico onde o vizinho dele era convencional ou industrial, digamos assim. E aí ele falou assim, olha, anote aqui, veja a minha vinha. E a vinha dele estava um verde-limão, amarelado e tal. Sim. E a do vizinho estava verde escura. Eu falei, olha qual que é a diferença. E aí, no caso de pode haver uma doença
houve uma chuva, lavou ali a química que ele pulverizou na vinha. Aquela planta ela vai ficar sem a própria defesa. Já no estilo sustentável biológico, ela vai ter a defesa para combater, para se sustentar ali, né? Então, também tem essas opções que simplesmente você adota, né? Como é que você quer seguir, o quanto que você quer produzir também, a diferença entre agricultura e agroindústria, digamos assim. Queremos volume e tal, não sei o quê. Então, são linhas aí que você pode escolher. Sim, sim, mas de qualquer das formas há sempre alguns produtos também utilizados na vinha a nível biológico que também podem ser um perigo para o solo. De qualquer das formas, enfim, isto é sempre uma conversa que dá pano para mangas Sim. e sim, que sim. também os próprios enólogos muitas vezes discutem entre si porque lá está, os riscos são imensos e um produtor de vinha com uma vinha mais pequena não pode correr esse risco, é um grande risco. Não Mas é? às vezes não tem um investimento, não tem uma reserva financeira para querer bancar aquilo. Há regiões onde às vezes os produtores podem, enfim, correr alguns riscos porque não são tão passíveis de ter doenças. Por exemplo, uma região como, por exemplo, Trás-os-Montes, que atualmente é o local, a região que mais vinho biológico produz, é uma vinha que geralmente está em altitude, são vinhas arejadas, com maior espaçamento, portanto corre mais aragem e as doenças não pegam e não se propagam. Não tem muita chuva, não tem umidade. Exatamente. E até não é tão quente como, por exemplo, outras regiões mais quentes e onde o bicho, ou os vírus, neste caso, os fungos, se podem desenvolver. E, portanto, sem dúvida que é sempre uma opção de, quando um produtor de vinho vai plantar uma vinha, perceber onde é que está inserido, não é? Onde é que está, onde é que pode plantar a sua vinha, perceber tudo o que o rodeia e escolher o tipo de agricultura que mais convém. Eu lembrei de uma história interessante e engraçada quando eu fui lá numa vinha em Penedès, na Espanha, onde eles fizeram a conversão biodinâmica e aí disseram que um dia eles estavam com uma praga que era uma pequena ave, ou seja, uma perdiz ou algo assim do gênero, que comia as uvas. Então, qual que era o predador daquela ave? Como é que se fazia isso? Aí, falcões. Eles construíram uma torre e pegaram 3 ou 4 falcões, exterminaram. Então, os falcões vivem lá, então, em equilíbrio, obviamente, então não houve mais essa praga. Então, também isso aí também é uma tática ali biológica para inserir ali no local. Compreensão da natureza, não é? Exato. Olha, já agora deixa-me dizer que fazem esse mesmo método no aeroporto. Não sei se sabes, quando os aviões aterram, utilizam aves de rapina para que os pombos e outras aves... Não entram numa turbina. Exato. Isso fizeste-me lembrar agora. Enfim... também nos falta ainda falar, Pedro, dos vinhos vegan. Vinhos vegan. Vegan. Agora eu te pergunto, o vinho não é feito de fruta? Exato. Como assim, vegan? Mas vamos explicar. É simplesmente um processo, né? Não, sem dúvida. E quando falamos de vinho vegan, ele geralmente utiliza os mesmos princípios da vinha. Portanto, geralmente são vinhas biológicas. Mas o produtor de vinhos vegan não é obrigado a ter esta certificação. Não é obrigatório que seja uma vinha biológica. Um vinho vegan simplesmente não utiliza no seu processo de clarificação do vinho produtos de origem animal. Exato. No processo, ou seja, filtragem e clarificação. Você utiliza antigamente utilizava-se a clara do ovo, a albumina do ovo. Então, ovo, origem animal, joga-se em cima do tanque, a clara vai cair e vai colar as partes suspensas e qualquer coisa, vai clarificar esse vinho. Então, esse ato aí utilizou a origem animal. Também tem da espinha do peixe, etc. Hoje em dia, tem derivadas vegetais, de ervilha, etc. Então, aí já deixa de ser origem animal, ganha ali o selo vegan. Exatamente. O que eu te ia dizer, Pedro, é que é a fermentação, só para as pessoas perceberem lá em casa, é a fermentação
que provoca, que depois deixa algumas partículas em suspensão no vinho, e por isso é que é necessária essa clarificação. Exato. E essa clarificação é feita geralmente com essa albumina, porque é proteína, e a proteína puxa, não é, essas partículas que estão em suspensão para que o vinho fique clarinho e tão límpido como nós temos aqui no copo, seja ele branco, tinto, cristalino ou rosé. Também pode utilizar bentonite, que é um estilo de uma argila, que também vai fazer ali essa clarificação, e também argila, terra, também nada de animal ali. De referir, por exemplo, que às vezes os vinhos naturais são turvos porque não têm esta clarificação. Exato. Há quem diga... São naturais, não fazem... há produtores que não fazem a filtragem do vinho porque acreditam que também, ao você filtrar o vinho, você tira textura, sabor, entre 10% até 20% da textura do sabor do próprio vinho. Então... Exatamente. Acho que as pessoas já estão bem esclarecidas relativamente a este assunto, porque esta confusão atrapalha, não é? As pessoas misturam umas coisas com as outras e é ótimo estarmos aqui a explicar. Biológico, orgânico, biodinâmico, vegan, estamos aí batendo todos os assuntos aí para sanar essas dúvidas que vocês possam ter. Olha, Pedro, e por falar em certificações, deixa-me relembrar-te e relembrar lá em casa que as certificações que nós temos em marca própria no Lidl são a garantia de qualidade do vinho. Nós temos uma que é a IFS, International Featured Standard, que assegura a segurança alimentar de todos os produtos que nós temos aqui de marca própria, e a certificação FSC, Forest Stewardship Council, que assegura que o material utilizado nas embalagens os papéis, vinho, rótulo contra rótulo, rolha, é tudo proveniente de florestas sustentáveis. Isto é fundamental, porque estas certificações mostram que as marcas próprias do Lidl respeitam a natureza e respeitam, no fundo, o consumidor e a sustentabilidade. Exatamente. Eu queria ainda falar-te de um tipo de vinho que, não tendo nenhuma certificação, poderá ter ou não, é o vinho sem álcool, que também é algo que está muito na moda. A tendência mundial, no fundo, acaba por ser cada vez mais por vinhos mais leves, por vinhos mais suaves, menos carregados, menos marcados, não é? Que antes era normal consumir assim vinhos com 15,5% de álcool. Hoje em dia, acredito que eles são mais pesados. Acredito que cada vez mais a tendência é diminuir o volume de álcool, então é muito mais fácil termos vinhos assim com 12%, 11% ali. Então eu até acho bastante interessante o fato que a gente fala em inglês, a drinkability, que é o fato, um pouco menos de álcool, você vai ao segundo, você vai ao terceiro copo, enquanto que um que tenha mais álcool, 15%, 15,5%, você bebe um copo e já fica... ali o segundo já vai custar um pouco mais, enquanto o outro você dá mais a volta. Já o vinho sem álcool outra coisa. É outra coisa. Uma coisa é o vinho leve. Aliás, deixa-me só complementar o que estás a dizer. A região de Lisboa foi a primeira região a assumir o vinho leve. O vinho leve, portanto, lançou vários produtores de Lisboa que fazem hoje em dia vinho leve. E que é muito, muito interessante, porque ronda ali entre os 10, 11 graus, não muito mais, até um pouco menos, e acaba por ser vinhos mais fáceis de consumir, como dizias bem. E esses vinhos, eles vão ser vinhos secos ou vão ter açúcar residual que não completaram a fermentação? Isso depende do estilo que as pessoas querem dar, não é? Podem ser mais secos, porque não? Não é? Exato. Não quer indicar que vai... não completou, então ele vai ser um vinho doce. De todo. Não tem nada a ver. A qualidade está lá. Só tem menos álcool. Mas depois há aqui os vinhos mesmo sem álcool, que é também uma tendência que começou a surgir. Há uma procura, há alguma procura, não é muita, mas cada vez mais as pessoas pensam, por exemplo, se vão sair à noite, em vez de estarem a beber, ou bebem um copo de vinho com álcool e enquanto estão a jantar apreciam o seu copo, ou então podem beber 3 ou 4 vinhos de vinho sem álcool e assim é ótimo, não tem problemas nenhums em regressar para casa. Exato, está a conduzir, se conduzir,
não beba. Então, isso aí é uma outra alternativa que você pode ter num vinho sem álcool. Um dos vinhos que um dos produtores que fez, foi dos primeiros, se não o primeiro, a fazer vinhos sem álcool, foi José Maria da Fonseca, que utiliza uma espécie de uma cuba, que é o spinning cone, em que acaba por destilar ligeiramente o vinho a baixas temperaturas e essa destilação faz com que os componentes se separem, eles retiram o álcool e depois esses mesmos componentes voltam-se a juntar já sem álcool. É um processo um bocado complicado. Bem complexo. Mas, por isso é que eu expliquei desta forma, mas no fundo é isto que acontece e faz com que o vinho realmente não seja tão pesado. Podemos ainda chamar vinho, pronto, por graça, não é? Porque sem álcool as pessoas perguntam, Exato. Será ainda vinho? Eu já vi um vinho sem álcool, mas na verdade ele tinha 0,8%. Então, pô, 0,8%, pô. Na verdade, nunca chega a 0,0. A 0,0. Não. O mínimo que eu conheço é 0,5. Mas enfim, 0,5 não vão... Vão ser várias garrafas aí para chegar ali no nível... Pode beber a garrafa toda, quem quiser, não é? Exato. Tem muita sede. Exato. Olha, mas este vinho que nós estamos a beber não tem nada a ver com os vinhos que nós falamos, temos só com o vegan. Exato. Aliás, tem aqui esse selo amarelinho, vegan, indica ali também a floresta sustentável também dos votos. Ou seja, não é natural, não é biológico, não é biodinâmico e não é sem álcool. Não é sem álcool, mas é vegan. Mas é vegan, pronto. Então, olha, assim. Uma coisa que faltou até agora, não brindamos. É verdade, o brinde falta sempre. Olha, e já agora, só faltavam aqui, eram os legumezinhos, que é para a gente cear. Exato. Vou picar aqui. Em vez de petiscos, uns legumezinhos e tal. Umas azeitonas e tremoços. Não é? Exato. Pedro, obrigada por mais esta conversa. É sempre bom estar contigo. Exato, com certeza. Fechada na loja. Exato. Mas olha, por falar que estamos na loja, está agora, então vamos chamar o carrinho de compra? Exato, vamos lá isso. Aproveitar que estamos aqui, vamos para o carrinho de compra. Chegamos então ao carrinho de compras. Temos aqui o Almocreve Bag Box, Almocreve tinto. Inclusive, aqui vou deixar no detalhe o selo vegan. Exato, nós temos o vinho rosé e também podem encontrar isto na versão tinto, de forma a que tenha a certeza que aqui não entra nenhum produto animal. Exatamente, é a pura fruta, puro extrato da uva. Pedro, é o que eu digo, olha, vamos então buscar uns legumezinhos ali à prateleira. Exato, acho que está na hora da gente mastigar alguma coisa, né? Ficar só no líquido, a gente precisa de uns sólidos também para acompanhar. Não dá, por todos, pelo respeito aos animais, que também seguimos aqui e tentamos seguir esta tendência. Dentro do possível. Então, olha, espero que tenham gostado aqui deste episódio, foi um prazer estar aqui com você e... Não se esqueça de nos seguir em todas as plataformas de podcast e também no YouTube. No YouTube. No canal do Lidl Portugal.